É aquele slogan: Deus, pátria, família e liberdade. Tá? E vamos lá, quero refletir um pouco sobre esse slogan. Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao Pondera Sem Filtro, esse programa sim que representa a opinião de Alessandro Henrique e Luciano Felitti, meu amigo sócio desse projeto maravilhoso chamado PonderaCast. Tudo bem contigo, Luciano? Tudo bem, cara, tudo ótimo. Estamos novamente aqui naquele programa que eu sempre brinco e falo que ele representa sim a opinião dos seus idealizadores, Exatamente, não é e aqui a gente coloca assuntos pontuais na mesa sem medo de discutir e de ser feliz. Exatamente. E eu aproveito já para te agradecer por você estar aqui nos acompanhando, prestigiando o nosso canal, a todo o pessoal que comenta, que coloca suas ideias, que discorda da gente, porque isso é bem importante, porque aqui o nosso objetivo não é ser professor de ninguém, não é ensinar ninguém. A gente quer propor a reflexão. Tenha liberdade. Para que você busque mais informação e você tire as próprias conclusões, não é isso? Exatamente. Há um tempo atrás a gente fez aqui um vídeo falando mais sobre a esquerda, por que a esquerda encantava tanto, e a gente discorreu sobre alguns elementos da esquerda e tal. E agora a gente resolveu fazer isso no lado oposto, no lado da direita, não é isso? Exatamente. E até trazendo uma reflexão se no Brasil a direita realmente é uma direita. E o que é ser de direita, não é verdade? O que é ser de direita? Então, olha só, esse tema de hoje é um tema super bacana. Eu já te convido você aí para se inscrever no canal, clicar no sininho de notificação e nos seguir em todas as nossas redes sociais. Olha lá. No Instagram é @PonderaCastBrasil, aí TikTok, X, YouTube e demais redes, @PonderaCast. Mas, Luciano, o que é realmente ser de direita? O que é ser de direita? Da onde que surgiu essa ideia de direita e esquerda, né? Hoje isso ganhou muita repercussão no Brasil, principalmente na eleição presidencial de 2018, né? Onde apareceu direita, esquerda, comunismo e tal. E acho que ali as pessoas começaram a prestar um pouco mais de atenção nisso, tá? Mas assim, o fato de ser de direita ou de esquerda não quer dizer que de direita seja bom e de esquerda seja ruim. Não tem nada a ver com isso, tá? Nem essa questão do destro, sinistro, nada a ver. A história de direita e esquerda, ela surge lá na França, no tempo do Iluminismo, aonde você tinha ali o parlamento francês, aonde você tinha ali os representantes do povo, que eles naturalmente se organizaram da seguinte forma. Os que se sentavam mais à direita, eles tinham um perfil mais conservador, eles queriam preservar as instituições, a aristocracia, eles queriam mudanças mais suaves, eles não queriam nenhum tipo de ruptura. Enquanto aqueles que naturalmente começaram a se sentar à esquerda do parlamento, eles começaram a querer ser mais uma ruptura mesmo com o sistema, eles queriam mudar tudo, queriam acabar com a monarquia, eles queriam mudanças mais radicais. Então é dali que surgiu essa ideia de direita e esquerda. A direita ali na França sendo esse pessoal mais conservador, né, querendo mudanças mais tranquilas, e a esquerda realmente querendo uma ruptura, querendo uma mudança do status quo. Olha que engraçado. Então, na verdade, a esquerda era mais disruptiva. Exatamente. Mas em relação ao status quo daquele período, é isso, né? Exatamente. Uma das coisas que a esquerda queria naquele tempo era acabar com a monarquia. Não queria. Algo que a direita ela queria manter, certo? E naquele tempo não existia o que a gente conhece hoje como comunismo e socialismo. Então, por isso que hoje tentar colocar simplesmente, porque os comunistas são de esquerda, os conservadores de direita, não é bem assim. Hoje a coisa é um pouco mais complicada, né? É um conceito que ele foi se transformando ao longo dos anos e em cada país ele acaba tomando também uma dimensão diferente. Mas se for pegar lá pela França da época, a gente poderia dizer que o de direita ele teria uma influência maior do Estado nas vidas da pessoa naquele momento, e esquerda ele teria menor, porque eles eram mais disruptivos. Algo que hoje já não faz mais sentido quando a gente fala. Pelo contrário, quando você vê, por exemplo, esquerda, ou se fala de esquerda aqui no Brasil, você vê muito mais um movimento voltado para manter uma certa organização e controlar essa organização de cima embaixo. A título de curiosidade, Alessandro, eu vi uma vez um gráfico que eu achei interessante, acho que faz um sentido, pensando em Brasil hoje, né, nesse conceito de direita e esquerda. Fizeram assim um gráfico com uma linha horizontal, onde horizontal representaria a interferência, a influência do Estado na economia, e na vertical a influência do Estado na vida das pessoas, na vida social, né?
Aí tentaram colocar, né? Tipo, quanto maior a influência do Estado na economia e na vida das pessoas, estaria ali o comunismo e tal, esse tipo de coisa. Mas você vai ver que não é bem assim a coisa não é tão simples assim, tão fácil, né? Mas hoje no Brasil, eu acho que, a grosso modo, o pessoal entende direita como sendo quem defenderia menos Estado. Seria totalmente o oposto do que aconteceu na França. Olha que curioso, né? Você vê que realmente é uma inversão do conceito que todo o povo acaba seguindo achando que é aquilo. Exatamente. E, por exemplo, uma coisa que é curiosa, o liberal, por exemplo. O liberal, você acha que é de direita ou de esquerda, Alessandro? Na verdade, o liberal não deveria nem ser nem de um lado nem de outro, né? Ele é liberal, né? Ele só pensa o quê? Que o Estado tem que ser mínimo e ele valoriza muito mais a individualidade das pessoas. Ou seja, né, cada um é dono do seu próprio nariz e a gente só precisa aqui de uma regra para poder conviver bem. Isso. No Brasil, o liberal ele é enxergado de certa forma um pouco mais à direita. Diferente nos Estados Unidos, por exemplo, porque lá nos Estados Unidos não existe uma esquerda realmente socialista, como não existe isso, né? Todo mundo seria de direita. Mas lá ele seria o liberal ele seria um pouco mais à esquerda. Olha que só, diferença. que curioso, né? E Luciano, é possível a gente ser liberal na economia e conservador com os costumes? Então, né? Ou isso é uma verdadeira gambiarra e uma manobra política para agradar gregos e troianos? Bom, vamos falar a verdade, né? Vamos tentar definir o que é um liberal. Um liberal é alguém que defende a liberdade, seja liberdade econômica, liberdade religiosa, liberdade de imprensa, liberdade nos relacionamentos, ele defende a liberdade. Ele defende um Estado enxuto que foque ali basicamente saúde, segurança e educação e não seja, por exemplo, um Estado empreendedor que tenha estatais, esse tipo de coisa. Então, assim, esse é o perfil do liberal. O liberal, ele vai entrar em questões religiosas, pautas de costume, com quem se relaciona? Não. Ele entende que isso é algo da vida privada do indivíduo. Isso deve ser protegido, tá? Então é importante dizer que o liberal, ele não é ateu, ele não é contra nenhuma religião e também não professa nenhuma religião. Ou seja, para um liberal, se no Estado existir um ateu, tá tudo bem. Se existir um religioso, também tá tudo bem. E cada um segue a sua vibe sem briga. Exatamente. E o Estado tem o papel de proteger eles no seu direito de crença. Isso é o liberal. O conservador, no Brasil, que é essa história de conservador nos costumes, que na verdade é para ressoar com um certo, eu vou dizer preconceito de certa forma da sociedade. Porque tem muitas coisas que nós estamos habituados devido à nossa criação, que nós estranhamos que acontecem na sociedade, né? Por exemplo, uma coisa que choca muito é o relacionamento entre pessoas do mesmo gênero, não é isso? Isso é algo que choca. Então, muitas das vezes, a pessoa ela se fala conservador porque ela sente uma certa aversão. Ela talvez ainda não tenha compreendido aquela situação e ela gostaria que não tivesse aquilo na sociedade. Então, ela projeta a visão de mundo dela na sociedade. Isso seria o conservador nos costumes. Mas o conservador, daí a gente vai voltar um pouco lá nesse conceito da França. O que seria o conservador? Ele, por natureza, ele seria um cético. Essa é a grande verdade. O conservadorismo, eles seriam céticos. Pessoas que querem mudanças, só que elas querem manter as instituições e elas querem que essas mudanças sejam gradativas e baseadas em evidências. Elas não querem mudanças rápidas, né? E aí vem uma pergunta, e você que está nos acompanhando aí, qual que é o seu posicionamento? Você é uma pessoa que está pronta realmente para ser um disruptivo e ser um total liberal? Ou você é aquela pessoa que precisa que as coisas sejam mudadas em forma bem pontual, devagar? Né? Porque isso faz toda a diferença. Eu, por exemplo, adoro uma mudança e não vejo nenhum problema em a mudança ser rápida, desde que ela realmente atinja o resultado que nós estamos buscando. Então, para mim, é isso que eu compartilho muito da ideia do liberalismo. Tenha claro o que você quer e vamos mudar. E às vezes você não pode esperar, porque o tempo ele pode ser um pouco cruel. Ele é o tempo, ele é um professor cruel que mata todo mundo no final das contas. Então não dá para esperar muito. Exatamente. E uma coisa interessante que caiu muito no discurso da direita brasileira é aquele slogan: Deus, pátria, família e liberdade. Tá? E vamos lá, quero refletir um pouco sobre esse slogan, porque esse slogan ele reflete o pensamento de muita gente. Deus, pátria, família e liberdade. Então tá a palavra liberdade ali, certo? Então significa que você defende a liberdade, não é isso? Com certeza. Mas aí eu vou te fazer a seguinte pergunta. Deus,
qual Deus que você está defendendo, qual Deus que você está pregoando. Boa, você colocou um ponto bem crucial, né? Porque o Deus que é colocado nesse slogan é o Deus idealizado de um determinado grupo ideológico. Literalmente, né? Exatamente. E assim, no Brasil, a gente até estava fazendo uma pesquisa aqui, a gente tem quase 80% das pessoas que se declaram cristãos. Exatamente. Católicos, evangélicos, Evangélicos, etc, vamos né? lá, para ser mais exato aqui, segundo o censo do IBGE, 56% são de orientação católica e a gente tem aí 22%, esse número está crescendo, né? De 22% de orientação evangélica. Então, olha só, é um número bastante expressivo para aquela orientação chamada cristianismo. Exatamente. Então eu tenho que perguntar daí qual Deus você realmente está defendendo quando você vem esse discurso Deus, pátria, família e liberdade. Né? Então é para se pensar, será que o Deus do budismo, o Deus do espiritismo, o Deus das religiões de matrizes africanas, eles estão incluídos nisso? Isso é verdade. Eu tenho a impressão que na verdade isso é mais uma estratégia de retórica para causar uma identificação com esse pessoal que é cristão. Cujo o único objetivo do político que professa isso é ganhar o seu voto, né? Caso você seja um evangélico. Fala a verdade, né? Exatamente. E vamos lá, segundo ponto. Cara, isso falamos de Deus, aí falamos de pátria. Eu acho que pátria é uma coisa que eu vou concordar. Acho isso que faz óbvio, todo né? sentido, porque quem que vai querer um governo que vai entregar nosso país aí para outros grupos estrangeiros, para outros países mandar? Não, acho que a gente tem que ter orgulho da nossa pátria, amor à nossa pátria e zelo, né? Exatamente. Isso acho que é indiscutível. Quem é o louco que vai tentar entregar a gente para uma China, não é verdade? Ou fazer com que a gente se comporte igual uma China, que daí fica mais fácil de absorver, né? Só um idiota, né? Só um idiota, mas a gente tem que ser nacionalista, a gente tem que realmente ter esse amor à pátria. Nisso eu concordo. Então, Deus, pátria, família. Aí eu vou ter que fazer a pergunta, qual família? Qual o modelo de família? É o modelo conservador nos costumes, seria o modelo tradicional, né? Inconscientemente você vai, aquele que é pai, mãe e filhos, não é isso? Exato. Mas e famílias compostas de pessoas do mesmo gênero? Então eu não posso? Então será que esse discurso, na verdade, ele acaba ecoando, de certa forma, num preconceito que a nossa sociedade brasileira ainda não conseguiu superar na sua totalidade, não conseguiu compreender bem? Exatamente. E aí não dá para a gente fazer vistas grossas, não dá para colocar panos quentes, porque existe sim, na religião predominante brasileira, um grupo que é totalmente extremista e é muita gente que vai dizer assim, que um casamento que seja feito, uma união por pessoas do mesmo sexo é coisa do diabo, é coisa errada, sendo que na verdade não o é. Então não adianta dizer lá que você tem liberdade, porque se você tem apenas dois caminhos para você poder seguir e tecnicamente um caminho é o único que é o correto e o outro é o errado, isso para mim não é liberdade, não é livre-arbítrio, isso aí para mim é uma manipulação para botar medo na pessoa para que ela se conduza pelo caminho que aquela maioria quer. E esse é o problema quando você traz, você mistura esse conceito do conservador com uma religião cristã predominante. Porque, infelizmente, lógico, né? Você que nos assiste aqui, com certeza há cristãos ponderados, há cristãos que são equilibrados, mas a história é muito clara que muitos líderes religiosos acabaram sendo totalmente preconceituosos e quando tinham o poder, eles botavam as pessoas na fogueira, eles torturavam as pessoas, depreciavam de tudo que era jeito, então isso é perigoso. Né? E não dá para você misturar isso. Tá, deixa eu fazer uma consideração, Alessandro, porque a gente está usando o exemplo do Brasil aqui, e a gente falando do cristianismo, e alguém pode talvez entender que a gente seja anticristão. Pelo contrário. Não, com certeza. Longe disso. O que a gente quer dizer, a gente está usando o exemplo do Brasil, que hoje aqui predominantemente é o cristianismo. Mas pega, por exemplo, e está acontecendo agora lá no Oriente Médio, você tem países de maioria muçulmana. E essa maioria, ela tomou tanta influência ao ponto de que eles chegaram ao poder. E hoje você tem um estado teocrático, onde a religião domina a vida das pessoas. E você tem ali o líder supremo que decide tudo que você pode fazer e não pode fazer. Tá? Então, o porquê que esse discurso muito religioso ele é perigoso? Não é perigoso porque você é cristão, não é perigoso porque você é muçulmano. É porque qualquer religião no mundo, ela vai ter uma visão de mundo. E se isso, ela vai para a política, ela imprime
os seus valores. Os seus valores vai para todo imprimir. mundo. E é isso que a gente não deve fazer, né? Isso se você realmente quer ser um liberal. Porque quando você pode ter uma orientação cristã, muçulmana, budista, seja lá qual for. Se você se diz um liberal e realmente quer a liberdade das pessoas, primeiro, se o outro segue uma religião diferente da sua, vai estar tudo bem e você não vai olhar para ele como um inimigo, como algo errado que precisa ser corrigido. Certo? Perfeito, exatamente. Se você é um liberal, mesmo que você tenha uma orientação mais conservadora, de repente você é aquele indivíduo que fala o seguinte, olha, o padrão de família é esse, mas existe outros padrões de família que a gente precisa aprender a conviver, porque cada indivíduo tem a sua própria liberdade. Um liberal não vai se importar com isso. Agora, um conservador, ele vai ficar profundamente incomodado porque ele quer colocar a visão de mundo dele em cima de uma outra pessoa, sendo que ele deveria respeitar a opinião dos outros. Só né? um detalhe, esse conservador que você está falando, esse conservadorismo a brasileira que criaram aqui, né? Porque exatamente. o conservador mesmo, ele não entraria nisso. O conservador, como eu falei, ele seria um cético. Exatamente. E teria essa abertura, né? Tipo assim, eu convivo com diferente e tá tudo bem. E ponto final. Exatamente. Então, voltando, a gente pegou esse discurso que dizem que a direita brasileira fala Deus, pátria, família e liberdade. Eu acho que a gente viu que a palavra liberdade nesse discurso aqui ela acaba sendo incoerente, porque eu estou defendendo a liberdade minha. Quer ver um outro exemplo? E a gente viu isso alguns anos atrás, políticos de direita, se dizendo de direita, defendendo que fosse proibido você ter o comunismo fosse proibido no Brasil, fosse crime, declarado crime. Mas espera aí, que liberdade que eu estou defendendo? Ninguém pode ter um pensamento diferente do meu? Exatamente. Quer ver mais um exemplo? Quando você começa a querer proibir que certos assuntos, certas matérias sejam estudadas na escola. Por exemplo, existe um pessoal que acha que escola é só português, matemática, uma profissão, que não deve ter filosofia, sociologia, porque isso tudo é de esquerda. Mas como assim? Você vai criar uma sociedade, ridículo. você vai fabricar mão de obra, é isso que serve a escola? É ridículo isso, né? Que nem quando você vê exatamente esse tendencionamento, né? De querer botar assim, o correto é isso e a liberdade você segue dentro dessa sala, não considerando que existem outras salas no mundo, né? Olha que loucura, a liberdade é o que está dentro dessa sala. É isso aqui, eu digo para você que isso é liberdade. Então, de certa forma, a direita brasileira, essa direita que está posta aí, ela acaba ela também censurando o seu adversário, vamos dizer assim. E como que a gente constrói conhecimento? Não é aprendendo uma cartilha que alguém nos deu. É justamente o antagônico. É aquilo que eu aprendi, eu sendo confrontado com alguém que pensa diferente. Pensa diferente. E daí, através da construção de ideias, ou eu vou reforçar aquilo que eu acredito, ou vou ver outros aspectos que eu não enxergava. Exatamente. E esse papo que a gente está conversando aqui é muito bacana, porque daí você começa a desenvolver uma visão mais crítica. Pense conosco aqui, quantos políticos que se elegeram com um discurso liberal, mas que a partir do momento que eles estão lá dentro, eles começam a agir não como liberais, mas sim como a velha política? Alessandro, eu acho que essa é uma ótima pergunta. E eu gostaria muito que você colocasse aqui nos comentários se você já viu algum exemplo aqui desse tipo de atuação. Porque o fato a gente tem no Brasil um partido chamado Partido Liberal, PL, que é o partido do ex-presidente, e que muitos políticos, quase a maioria, hoje acho que eu não sei se é o primeiro ou o segundo partido mais forte na Câmara dos Deputados, e as votações desses deputados, você olha, não são bem votações de direita, né? São, às vezes, votações com o governo, às vezes votações muito mais pensando em ganhos próprios do que realmente na ideologia que supostamente teriam defendido, né? É mais uma mesa de negociação ali. Ele não está interessado, a maioria desses políticos, e quando a gente fala maioria... muita maioria, esmagadora essa exatamente. maioria. Ele não está preocupado com o povo que elegeu, ele está preocupado em fazer um negócio para que ele possa se reeleger e enganar você, através de um discurso ideológico, no qual ele vai querer que você pense que ele é liberal, se você curte muito mais do liberalismo, ou que ele, de repente, é socialista, se você curte mais o socialismo, sendo que o único objetivo dele, o que é? É estar lá no poder e você que fique para segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Exatamente. Eu vou citar um exemplo aqui, vou falar da história, mas não vou falar do mensageiro, né? Mas imagine um político tido como de direita.
E de repente ele está ali no seu mandato e ele se incomoda com uma apresentação artística, tá? Imagina o seguinte, e isso aconteceu, tá, gente? Isso é fato. Isso aconteceu aqui em Curitiba. Isso é fato. A gente teve, por exemplo, um vereador dito de direita que fez um projeto de lei para fazer uma moção de repúdio a um show da Anitta. Aí você fica, não, mas o que tem de errado com esse show, né? Eu também fui pesquisar, embora eu não sou fã da Anitta, não acompanho ela, não tenho nada contra, mas não acompanho. E estava repudiando o que exatamente? Mas eu fui, exatamente, o que é essa repúdio, essa moção de repúdio, né? E na verdade assim, moção de aplauso, moção de repúdio é só discurso, na prática não serve pra porcaria nenhuma, essa que é a verdade. Então o teu vereador lá, teu deputado fica com moção de repúdio lá, é só encheção de linguiça, tá? Mas enfim, vamos voltar à história. Aí eu fui ver o show, porque o show era obsceno, era uma afronta às crianças e tal. Opa, realmente, né? Ninguém quer que o filho seja exposto a um conteúdo que não é adequado para a idade dele. Então não leva seu filho para esse show, pronto, né? Então, mas daí eu comecei a fazer a seguinte pergunta. Primeiro, o show tinha restrição de idade? Tinha, somente maiores de 18 anos. O show, ele era aberto, fechado? Não, ele era um ambiente fechado somente para as pessoas ali. E daí vem a pergunta que todo bom liberal tem que fazer, é o seguinte, tem dinheiro público ou não tem isso? Não tem. Não tinha nenhum centavo do dinheiro público. Então aí, eu como liberal, eu me identifico abertamente como liberal, eu tenho que perguntar, o que o Estado tem a ver com isso? O que o Estado tem a ver com show em ambiente privado, com classificação etária adequada? O que tem? Nada. Então, e mesmo que fosse aprovada essa moção de repúdio, na prática, o que ela significa? Ia ser proibido o show? Não ia. Alguém ia ser multado, alguém ia ser preso, não ia acontecer nada. Então, é puramente uma sinalização para a base eleitoral, para dizer, olha, eu estou aqui defendendo os bons costumes. Ou seja, vote em mim em 2026, mais ou menos assim. Agora, sabe, Lu, que você coloca, ele leva a gente a um outro patamar de reflexão, que é o seguinte, hoje a gente tem no Brasil, basicamente, o centro e a esquerda à frente, e o pessoal de direita seria o patinho feio que está lutando, né, dizendo o seguinte, estão tentando calar a nossa boca nas redes sociais, estão tentando nos censurar, estão tentando roubar a nossa liberdade de expressão. Mas quando acontece isso que você falou, e se realmente a grande massa de direita tivesse no poder, eles agiriam como realmente manda o script, ou eles iriam tentar censurar, roubar a fala do outro, tentar silenciar? Olha que coisa. Isso leva uma reflexão muito pontual, porque não dá para ser casa de ferreiro espeto de pau. Tá, a gente teve um presidente dito de direita há pouco tempo atrás, certo? Tecnicamente falando, Como né? é que foi o relacionamento dele, por exemplo, com a imprensa? Como é que foi a conversa dele com a imprensa? Ele selecionava o que ele falava, selecionava com quem ele falava. Existiam ataques a diversas imprensas porque não eram alinhadas com ele. Então, assim, por isso que eu me identifico como liberal. Justamente, porque daí você tira o poder do Estado, você foca o Estado realmente no que importa, para que ele não entre nisso. Qualquer que seja a ideologia que estiver no poder, ele vai passar pela tentação do controle. Por isso que você não pode dar muita coisa. Hoje a gente diz no Brasil ali que a gente vive uma ditadura da toga, não é isso? Uhum. Tem essa discussão, principalmente por causa das ações do STF, algumas coisas ali. Mas será se tivesse outro perfil a gente não faria a mesma coisa? Isso é um amadurecimento que nós, como nação brasileira, precisamos ter para conseguir ler isso. Porque existem algumas ilusões, né, Luciano? O pessoal acha que o presidente é o grande elemento que faz todo o movimento, sendo que, na verdade, quem comanda o Brasil é um Senado, uma Câmara de Deputados, e é lá que estão esses lobos que estão mais interessados no seu voto e, para isso, sem pudor nenhum, eles vão fazer o discurso que caia sobre medida no seu ouvido para que você vote nessa pessoa, né? O que é uma puta de uma sacanagem, com perdão da palavra, né? Pois é, mas... Que é pura manipulação. Mas aí tem até um tema, Lê, que a gente pode fazer um vídeo futuramente sobre isso, que é a representatividade que essa Câmara tem do povo. Porque o nosso sistema proporcional... A grande maioria das pessoas vota em candidatos que não vão ser eleitos, essa é a grande verdade. E daí talvez eles não se sintam representados, eles acham que o candidato deles perdeu, não tem ninguém me representando. Mas na verdade ele ajudou a ter alguém lá. Então acho que é até uma questão para a gente talvez discutir futuramente sobre isso. E mais um detalhe que é interessante. A gente falou ali Deus, pátria, família e liberdade. Beleza. Deus, pátria,
família, né? Deus e família tá muito mais relacionado a costumes, né? Se existe alguém no Brasil que pode legislar a respeito de costumes e tentar redefinir o que é o casamento, religião, qualquer coisa assim, é o Congresso, é o Legislativo, não é o presidente da República. E você veja, o Congresso é o menos visado pela maioria das pessoas. Então, mas daí você olha numa eleição nacional, o que começa a se discutir? Se o cara é a favor ou contra esse comportamento, esse tipo de família, se ele é da igreja ou não é e tal, esse tipo de coisa. E o cara não tem poder nenhum para fazer. Então você acaba escolhendo o teu presidente com base em coisas que ele não tem relação nenhuma com o mandato dele. E aquelas outras coisas que são importantes, que é a capacidade gerencial, de gerir um país, de fazer um país crescer, você acaba deixando em segundo plano. Já parou para pensar no absurdo? Isso é muito sério. E daí vem uma coisa, eu sei que talvez alguém até esteja achando meio maluquice, que a gente esteja sendo chato e tal, mas já parou para pensar que no fundo nós somos usados como massa de manobra, não pela esquerda, não pela direita, mas por todos os políticos desse país? Com certeza, porque os políticos, foi como você falou, né? Eles estão simplesmente manipulando, são verdadeiros caloteiros, essa que é a verdade. Calote não é só quando você faz o trabalho, entrega e o cara não te paga, que isso é uma baita de uma sacanagem. O caloteiro também, ele vai, na política vai vir com esse discurso macio, de que é conservador nos costumes, né? De que é liberal na economia e que assim nós vamos construir um mundo perfeito, mas a verdade é, entrou lá, esse sistema, ele é tão podre, ele é tão corrupto, ele é tão, assim, sabe, fechado, que até uma pessoa vai poder entrar lá com uma boa intenção, mas ele vai ter que ser muito forte, muito poderoso para conseguir mudar alguma coisa lá dentro. Porque a maioria tende o quê? A cair no próprio viés que já está e continuar com esse papinho, né? De essa conversa para boi dormir. Isso é triste, viu? É triste. E eu vou fazer aqui uma previsão. Né? Vamos fazer uma previsão para brincar um pouquinho? Porque às vezes você acha que você não é... não tentam te usar como massa de manobra. Às vezes a gente acha que a gente não é imune, que eu tenho pensamento crítico e tal. Mas eu vou te falar o seguinte, se você acha que não, na próxima eleição, não sei quem serão os candidatos à presidência ainda, mas eu vou te dizer uma coisa, quem vai ganhar e quem vai ficar em segundo lugar. O cara que vai ganhar a eleição vai ser o segundo mais odiado do país. E o cara que vai perder vai ser o mais odiado. Por quê? Porque as campanhas são baseadas no ódio, na aversão e não em propostas. Pegue todas as eleições, olhe para trás, vê se você não tinha bons candidatos que nem performaram, candidatos que tinham proposta, que tinham formação, que tinham histórico de gestão e nem apareceram, porque infelizmente as campanhas políticas no Brasil elas focam no ódio, na aversão, para que você vote não no melhor candidato, mas você vote no candidato que tem a chance de tirar aquele que você mais odeia. É um negócio maluco, mas infelizmente assim... O que é uma verdadeira manipulação. O que é uma verdadeira manipulação. E Luciano? E daí, eu quero falar de mais um exemplo de inconsistências da direita. Principalmente dessa direita que se diz liberal. Porque quando você está na oposição, vamos supor, tá eu e você aqui agora, não temos mandato nenhum e tal, é muito fácil pra gente vir aqui criticar o governo federal, estadual e tal. O Estado é grande, tem que cortar isso, cortar aquilo. Mas e quando a gente se torna a base desse governo? E daí aprova novas secretarias, aceita esse tipo de coisa? Exatamente. Olha só. Como que você se diz liberal? Enquanto eu estava na oposição, eu era liberal. Eu votava contra aumento de cargos, troca de favores políticos. Mas daí quando eu tô no governo, não, mas veja bem, esse governo ele justificou tecnicamente. Mas se eu estivesse na oposição, essa justificativa técnica, ela realmente me convenceria? Essa é uma reflexão que eu quero fazer com você. Você já reparou que a gente tem uma mentalidade elástica? Às vezes a gente começa a deixar de lado algumas coisas que a gente acredita em nome de uma governabilidade? E se vende para isso, né? Se vende para isso. É horrível, né?
Você vê políticos que se elegem com um discurso liberal e depois, quando estão, como você falou, na base do governo, aceitam secretarias, criam, né, Novos cargos, tudo. aprovam aumentos de salário. O que vai totalmente contra aquele discurso de que o Estado tem que ser mínimo, tem que ser eficaz e blá blá blá, que a gente já conhece, não é verdade? Exatamente. E tem outros assuntos para a gente conversar, mas é para outro momento, que são a questão dos apoios políticos, né? Que isso gera um jogo. A gente pode conversar um dia sobre essa estratégia de eleição aí. Abrir. Mas, e Luciano, e o efeito Milei, lá da Argentina? Que o Milei, ele se coloca como libertário. Aonde que se encaixa o libertário nessa equação, na visão de Luciano Fillitti? Cara, você trouxe um assunto legal, até tinha esquecido, né? Vocês devem acompanhar bastante nas redes sociais. Há um tempo atrás chamavam o Milei de ultradireita, né? Uhum. A gente fala de direita e esquerda, né? Mas criaram lá o termo ultradireita. E aqui no Brasil a gente tem dois espectros políticos. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas infelizmente é o que acontece. A gente tem a esquerda e a extrema direita, né? Uhum. Não existe direita no Brasil. Segundo várias vozes aí da esquerda, não existe direita. O que existe é a extrema direita. E eu queria que eles me definissem o que é essa extrema direita, porque eu vejo que quando você coloca a palavra extrema, na verdade você já está desdenhando, querendo colocar aquilo como se fosse uma coisa ruim. E não necessariamente é, entendeu? Porque você tem que entender o que é essa direita. Mas eles colocaram ele como ultradireita, sabe-se lá Deus o que significa isso, né? Me parece uma invenção para tentar desmoralizar ele de alguma forma. Mas o que o Milei é? O Milei, ele é um libertário, tá? E o que é o libertarianismo? Ele não é necessariamente uma ideologia, ele é muito mais uma filosofia, tá? Então, assim, aplicar o libertarianismo na prática, eu acho inviável. Mas isso é uma opinião minha. É inviável ou é altamente desafiador? Eu acho inviável, tá? Mas por quê? Porque o libertarianismo, ele entende que as relações humanas, as relações sociais de mercado, elas devem se pautar pela não agressão. Então, ela parte do pressuposto que as pessoas, entre elas, num pacto de não agressão, elas conseguiriam se relacionar, estabelecer relações de trabalho, relações sociais sem problema nenhum, e você não precisaria de um Estado policial para fiscalizar isso, né? Porém, como eu te falei, eu defendo que existem pessoas que infelizmente estão aí para explorar os outros, para roubar, para atacar, e daí você precisa de uma figura de um Estado para legislar a respeito disso, tá? É uma defesa minha. Então, o libertarianismo ele é muito mais uma filosofia. Mas o que a gente pode falar da política que o Milei está fazendo? Porque ele conseguiu fazer a Argentina sair do buraco. Está numa maneira assim que eu confesso que eu não acreditava. E olha só, tem muito empresário que já saiu aqui do Brasil ou parou de investir no Brasil para investir na Argentina. Então, olha só, a gente tem que mirar onde que a coisa funciona, né? Exatamente. Então, qual que é a política que o Milei, na prática, ele está fazendo? Ele está fazendo uma política liberal. Ele está fazendo uma política que é menos Estado. Então, sim, um liberal vai demitir cargos, vai diminuir, pessoas vão perder o emprego? Vão. Por quê? Porque o Estado ele tem que focar em servir as pessoas. Ele não pode servir como provedor de emprego, provedor de salários, benefícios indeterminadamente. Não, ele tem que ter critérios. Então, por exemplo, lá, uma das coisas que ele fechou foi a TV estatal. Falou, para que precisa de TV estatal? O Estado não tem nada a ver com televisão, com imprensa. Isso aí é uma coisa da vida privada das pessoas, do mercado privado, e deixa os canais privados que existam. Então, ele fechou. Várias empresas ele fechou. Ele cortou vários cargos, e daí foi a grande briga da esquerda lá, porque o povo ficou desempregado. Mas é um desemprego que perde aquela tetinha do Estado para mamar e vai ser absorvido para o mercado, onde a pessoa vai ter que ser competente, vai ter que ser... Vai ter que entregar resultado, o que é muito bom, né? Você ir para um mercado onde as tuas habilidades são desenvolvidas e não onde existe o quê? Uma tratativa para que você sempre fique naquela mediocridade, não é verdade? Eu vou tentar usar um exemplo da seguinte forma, porque as pessoas podem falar, mas você está defendendo então que a gente tem que mandar funcionário público embora, que não sei o quê. Não, não é isso. Mas pensa na seguinte forma, pensa no Estado como uma grande empresa, onde o presidente ele é o gestor dessa grande empresa. E esses funcionários, sejam concursados, comissionados, etc., eles são funcionários de diversos setores dessa empresa. Agora compare com uma empresa. Vamos supor que você tem a tua própria empresa. E, sei lá, em anos atrás você precisava de alguém para fazer datilografia. Você contrataria alguém, um datilógrafo, que ia trabalhar para você. Mas com toda a tecnologia, computador, hoje você não precisa mais dele. Você vai manter ele na tua empresa, recebendo o mesmo salário sem fazer nada?
Nem um pouco, né? Mas o Estado faz isso. Ou também, né, Luciano, você pega aí, por exemplo, um presidente de uma empresa, um CEO, né, quando ele começa a dar prejuízo naquela empresa, qualquer empresário, qualquer conselho administrativo vai imediatamente substituir uma liderança que está sendo uma verdadeira piada. Mas aí... Já no Estado, você tem que aturar a piada até a próxima eleição, né? Exatamente. Só que tem uma vantagem no setor privado que, assim, se a empresa tem um CEO que ele é ineficiente, a empresa quebra. Ela quebra e acabou. Quando o Estado quebra, ele imprime mais dinheiro, ele aumenta impostos, ele arranca do teu bolso, entendeu? Essa é a grande diferença. O Estado realmente ele acaba sendo um leviatã, algo muito pesado para as pessoas. E aí que você entende o porquê essa vibe de tanto imposto que precisa ser, né, ser aprovado, na verdade, imposto que não havia necessidade, sendo que, na verdade, é apenas o quê? Literalmente, é tirar a riqueza de quem realmente produz a riqueza. Exatamente. A gente falou bastante aqui, eu não quero me entender, mas assim, entenda que nós não estamos aqui necessariamente defendendo A ou B, a gente está querendo fazer algumas provocações para você. Porque hoje, em tempo de redes sociais, você vai rolar ali uma rede social, um vídeo rápido, a gente é muito bombardeado com informações rasas. Com certeza. E a gente encontra reflexos daquilo que a gente acredita. Só que daí a gente começa a ver outras informações que a gente começa a absorver. Então, o nosso objetivo aqui não é que você absorva isso aqui, é realmente fazer você pensar um pouco. Tipo, a direita no Brasil, ela realmente é de direita, né? Ela defende um Estado mais enxuto, mas quando ela está no governo, ela age dessa forma, ela age diferente. Para que você não seja usado como massa de manobra, tá? Tudo isso que eu estou falando, isso aqui que o Alessandro está falando, você vai ver nas próximas eleições esses discursos. Então, olha com carinho, pensa realmente quem tem projeto de país. Avalie o perfil do suposto candidato, se ele realmente é de direita, como é que é o histórico dele. Com certeza. Como está sendo agora as votações dos candidatos de direita lá no Congresso Nacional. E do mesmo jeito, se você se identifica como sendo de esquerda, acompanhe os votos da esquerda. Porque a esquerda também, ela teve no momento de estar no governo e na oposição. Quando ela estava na oposição, ela sempre era contrária a um monte de coisas. Mas quando ela está no governo agora, ela já não é tão contrária a certas coisas. Exatamente. Quer ver um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Aqui, porque a gente fez um vídeo há pouco tempo disso, que foi o caso do INSS. Agora, há pouco tempo, conseguiram aprovar a CPMI para investigar o INSS. Então, a esquerda, que sempre defendeu o trabalhador, não é esse o discurso, defendeu o trabalhador, a grande maioria votou contra. Não queria que se abrisse uma investigação para ver o roubo dos beneficiários do INSS. Você vê, isso é um absurdo, né? Por quê? Porque ela está no governo. E qual que é o grande medo? Uma coisa é fato. Se teve esse rombo, é porque teve muita merda ali. Tá? Tem muita coisa ali errada. Certo? Só que o problema é que a esquerda, a suposta esquerda, está no poder. Então, qual que é o medo? Que isso atinja o governo. Então, a prioridade não é o trabalhador. A prioridade é manter o poder. É isso que eu quero que você dê uma analisada. Hoje a gente está falando aqui mais de direita, realmente, dessas inconsistências, porque muda. Quando a direita ou a esquerda está na oposição, ela é muito ideológica. Ela tem valores muito bem definidos, pautas muito bem definidas. Quando ela está no poder, quando ela é governo, olha, veja bem, não é bem assim. E está na hora da gente mudar essa mentalidade, de parar de ficar pensando naquele autor de 1500 e alguma coisa e olhar objetivamente para o momento presente e ver o impacto que isso está causando na sua vida e na vida de todos, né? Fantástico esse tema. E você? O que você pensa sobre isso aí? Tenha liberdade. Aqui o PonderaCast, o Pondera Sem Filtro, é literalmente a sua voz nas redes sociais. Então sinta-se muito à vontade em colocar os seus comentários. Só vamos fazer um comentário assim de altíssimo nível, debatendo ideias, colocando exatamente o pensamento crítico em ação. Aí a gente vai ter todo o prazer de ler cada comentário e estar respondendo e fomentando exatamente essa mudança de pensamento. E nos acompanhem em todas as outras redes sociais. Lembra lá, YouTube, X, TikTok, @PonderaCast. Instagram, @PonderaCast Brasil. Adorei esse tema de hoje, Luciano. Adorei. Fechamos então? Fechamos por hoje? Fechamos então. Mais uma vez, meu muito obrigado. O meu abraço
e até breve, se assim o universo nos permitir. Luciano, adorei estar aqui contigo e com você que nos acompanha. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.